Oi, gente amiga, você ouvinte do canal no YouTube, o projeto Resgatando Almas. Sou o presbítero Juarez Pereira, passando por aqui. Estamos em mais uma localidade no centro de Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais. Hoje, 12 de dezembro de 2021. Estamos aqui nesta localidade e iremos pregar sobre o texto bíblico. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 16, que diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ele a inimizade da carne. Eu prego nesse texto sobre um tema: Cristo suportou a cruz por nós. A cruz do meio é a maior e mais excelente expressão do amor divino pelo homem pecador. João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom gratuito também vem de Deus. Toda graça magnífica, ela vem de Deus. E a maior dela, a maior graça, a maior prova de amor, foi a morte de Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. No monte chamado Caveira, ali aconteceu o maior ato de abnegação, o maior ato de abrir mão dos seus próprios direitos para atender às necessidades do reino de Deus. Você ouvinte, que me ouve através do canal no YouTube, Projeto Resgatando Almas, qual o maior ato de abnegação que você já fez para levar uma alma até os pés de Jesus? Na cruz do Calvário o pecado foi eliminado. Na cruz do Gólgota, Jesus comprou o nosso perdão. A nossa alma manchada pelo pecado foi lavada e remida pelo sangue do Filho de Deus. No Novo Testamento, a cruz, ela tem duplo significado. Primeiro significado, que é um símbolo de opróbrio, um símbolo de vergonha, um símbolo de dor. E o segundo significado é que a cruz, ela significa também um símbolo de sabedoria. A cruz de Cristo é o símbolo da glória de Deus revelado ao homem na terra. Escute, amigo, Jesus na cruz do Calvário era um símbolo de reconciliação. Isso significa que Deus, ele recuou dos rigores da antiga aliança, mantendo a mesma gratuidade do perdão ao pecador. Deus, ele se dispôs a entrar em um novo tratado com o homem. Deus, ele se dispôs uma nova aliança em Cristo, mantendo o mesmo princípio, que é o amor, mantendo o mesmo objetivo, que é trazer o homem de volta a Ele, através do arrependimento, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é um símbolo da nossa união com Ele. Foi na cruz que o sangue de Jesus lavou a nossa alma, que estava manchada pelo pecado. Foi na cruz que fomos libertos do domínio de Satanás, para passar uma eternidade inteira com Deus em um futuro muito próximo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi deitado no pó da morte. O corpo de Cristo foi depositado numa tumba entre os mortais.
Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo falando sobre a nossa eternidade com Deus no céu. Ele disse na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 54, que tragado foi a morte pela vitória. Isso aconteceu o primeiro e o terceiro dia da morte de Jesus. A vida de Cristo tragou a morte que tinha ceifado a sua própria vida, e ele ressuscitou dentre os mortais. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, e a prova que ele ressuscitou é o túmulo vazio. Túmulo vazio. E de acordo com os historiadores, o lençol que estava enrolado no corpo de Jesus ficou lá dentro do túmulo, mas dobrado. Era o costume dos judeus que passasse viajando em alguma localidade, pedisse uma estadia para passar a noite em uma casa, quando ele levantasse de madrugada para ir embora, se ele deixasse o lençol dobrado, ele estava deixando uma mensagem para o proprietário que ele tinha intenção de voltar pelo mesmo caminho. Porém, se ele levantasse de madrugada e metesse o pé indo embora, e não dobrasse o lençol, largasse a cama bagunçada, era um sinal que ele não pretendia mais voltar naquela região. Mas Jesus, em conformidade com os historiadores, ele largou o lençol dobrado, porque ele prometeu voltar uma outra vez para levar você, levar todo pecador arrependido, para passar uma eternidade com ele nas mansões celestiais. Jesus vai voltar e o tempo se aproxima. Em 2017, o Espírito Santo me pegou pela mão e me explicou a profecia de Mateus 24, versículo 34, dizendo que quando Jesus disse, no versículo 34, que não passará essa geração sendo que essas coisas aconteçam, o Espírito Santo me explicou que o valor dessa profecia é um valor duplo. Duplo significado, duas profecias em uma. Jesus está dizendo para os seus discípulos que de quando ele nasceu, daí 70 anos, que é a expectativa de vida do homem, que é a geração, o templo de Jerusalém seria derrubado. Jesus está respondendo a pergunta que os discípulos fizeram para ele no versículo 3 de Mateus 24. Quando é que o templo seria derrubado e quando é que seria o arrebatamento da igreja? No versículo 34, Jesus deu a resposta. Primeira resposta, a interpretação é que de quando Jesus nasceu, daí 70 anos, na verdade é entre 70 e 80, que é a expectativa de vida do homem. Quem falou foi Moisés, Salmo 90, versículo 10. O homem vive até 70 anos, é a expectativa de vida, se for forte e robusto, até os 80, mas que não compensa muito, que é canseiro e enfado. Então essa é a expectativa de vida da geração, entre 70 e 80 anos. Essa profecia do tempo derrubado já foi cumprido nos anos 70, depois de Cristo. Agora vamos à segunda interpretação desse texto. Mateus 24, versículo 34. A segunda fase da interpretação da profecia é que Jesus está dizendo, amigo, que quando Israel completar 70 anos de nação, daí 7 anos, ele vem arrebatar a igreja. O ano do arrebatamento da igreja está na Bíblia, em Mateus 24, versículo 34. Sabe o que é que falta na hermenêutica, nos estudiosos? É a interpretação vinda pelo Divino Espírito Santo. Nela não tem o Espírito Lidibrium que entrou na hermenêutica cristã evangélica no século XV.
e tem enganado a muitos. Cuidado com a hermenêutica bíblica forçada. Cuidado. Israel fez 70 anos de nação, amigo. 14 de maio de 2018. Então você vai contar de 2018, porque se trata do início do ano que Israel fez 70 anos de nação. Então você vai contar 2018, conta comigo aí. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 7 anos, a igreja vai embora. Eu só estou pregando essa localidade até no final do ano de 2024. Porque o mês do arrebatamento é o mês 7, calendário profético, que significa o nosso mês de outubro no calendário gregoriano. Fique com essa palavra. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para receber mais notificação. É muito importante para o canal do Projeto Resgatando Almas que você deixe aí nos comentários qual cidade que você está ouvindo esse vídeo, qual estado, ou até mesmo que país. Com a sua ajuda, esses vídeos do canal Projeto Resgatando Almas vão alcançar milhões pela graça de Deus. Sou o presbítero Juarez Pereira do Projeto Resgatando Almas. Fique com Deus.